Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versos 1 até o verso 9. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Verso 6. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã que o Senhor nos reúne aqui para meditarmos e aprendermos com a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos traga entendimento, abra o nosso entendimento para que essa palavra frutifique no nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui edificados, sair daqui fortalecidos na fé, mais parecidos com o Senhor, discípulos melhores do Senhor, porque esse é o desejo do nosso coração. Por isso nós te pedimos, faça isso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só existem duas religiões no mundo. Apenas duas religiões. Existe a religião das obras e existe a religião da graça. Apenas o cristianismo bíblico é a religião da graça. Eu digo cristianismo bíblico porque tem muita gente aí fora pregando outra coisa, chamando de cristianismo. A palavra de Deus, o cristianismo bíblico, é a religião da graça. Todas as outras religiões vão ensinar caminhos ou práticas, aquilo que você tem que fazer para você ser salvo. Todas as religiões vão exigir de você uma série de regras, uma série de coisas para você fazer, que se você fizer, você vai ser salvo. Mas a palavra de Deus nos ensina que ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém pode alcançar um padrão que seria exigido para alcançar a sua salvação. É por isso que a salvação, ela é pela graça. Porque Jesus veio e fez por nós aquilo que nós nunca conseguiríamos fazer. Aquilo que estava muito além do nosso alcance. A graça vem e nos salva. A salvação, meus irmãos, ela é de graça. O que você tem que fazer para você ser salvo? Nada, Jesus já fez. Não é o que você faz, não é o seu mérito, não é a sua obra, não, Jesus fez. Ah, mas quais condições eu tenho que cumprir? Não, já está pago, o preço foi pago. Você só precisa receber esse presente na sua vida. Está tudo feito, está tudo pago, isso é graça. Essa é a salvação que nos alcançou. E quando nós, meus irmãos, entendemos essa mensagem, quando nós entendemos o Evangelho da graça, quando nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós, a nossa vida muda completamente. Quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento e o nosso coração e nós entendemos que Cristo fez por nós o que nós nunca conseguiríamos fazer, que Cristo nos deu algo que nós nunca conseguiríamos alcançar, que Cristo nos tirou de um lugar do qual nós nunca conseguiríamos sair. Isso é uma revolução no nosso coração. Isso muda completamente a nossa vida. Isso muda completamente a nossa caminhada. A primeira coisa que acontece quando nós encontramos a graça, quando nós recebemos essa oferta, esse presente, é que o nosso coração encontra paz. O nosso coração agora descansa, porque não tem mais aquele peso do que eu tenho que fazer, das metas que eu tenho que alcançar, daquilo que eu preciso conquistar para ser salvo. Não, Ele já fez.
Meu coração agora descansa, eu estou seguro nele, porque não depende do meu sucesso, depende do sucesso dele, e ele concluiu a obra com sucesso. Nosso coração está em paz. Quando nós encontramos com a graça, muda completamente a forma como nós enxergamos a nossa vida. Muda a nossa caminhada, muda o nosso dia a dia. Aquilo que para nós antes era motivo de grande preocupação, de aflição, de temores, agora nós aprendemos que nós estamos seguros nele. Nós podemos descansar nele. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas. Se Deus nos salvou, se ele deu o seu próprio filho por mim e por você, o que mais que ele não pode nos dar? Nossa vida está segura nas mãos dele. Isso muda a maneira como nós caminhamos. Quando nós encontramos a graça, isso muda o propósito da nossa vida, o foco da nossa vida, porque antes nós vivíamos para nós mesmos, nós vivíamos para o nosso prazer, para a nossa vontade, para fazer aquilo que nos satisfaz, mas agora nós vivemos para a glória de Deus. Portanto, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Percebe, irmãos, então, que quando nós entendemos essa mensagem, a mensagem do Evangelho, a salvação pela graça, a nossa vida é completamente transformada. Quem tem um encontro com a graça, ele não é que ele é uma pessoa agora melhorada, não, ele é uma nova pessoa, é uma nova criatura. 2 Coríntios também vai dizer lá no capítulo 5, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É isso que a graça faz conosco, é uma outra pessoa, é um novo nascimento, é uma experiência radical de transformação que acontece na nossa vida, porque o encontro com a graça transforma a pessoa completamente. O encontro com a graça transforma o nosso casamento, o encontro com a graça transforma a maneira que criamos filhos, transforma a maneira como nós trabalhamos, como nós enxergamos o trabalho, como nós enxergamos a política, como nós enxergamos a vida, muda completamente a nossa forma de viver. E essa transformação que acontece no nosso coração, quando nós encontramos e entendemos a mensagem do Evangelho, ela é visível. Ela é visível. A transformação, ela não é o que acontece só lá dentro. Não, do lado de fora existem reflexos disso. Nós somos agora aquela cidade construída sobre o monte, a candeia que é colocada num lugar alto que ilumina toda a casa, sal da terra, luz do mundo. Aquilo que acontece no nosso interior, ele reflete em todas as áreas da nossa vida. Por isso, o cristão que se encontrou com a graça, ele tem um estilo de vida completamente diferente das pessoas do mundo e daquilo que ele vivia. O encontro com a graça transforma todas as áreas da nossa vida, inclusive a área financeira. Tudo que nós vivemos, todas as coisas que nós temos, tudo que nós enxergamos, toda a nossa visão de vida e de mundo é transformada, inclusive a área financeira. E é sobre a área financeira que nós vamos falar nessa manhã. Porque, irmãos, esse é um tema que às vezes a gente não gosta muito de falar. Porque tem tanta gente conversando, tanta bobeira lá fora. Igrejas que abraçam a teologia da prosperidade e abordam o dinheiro de uma forma tão esquisita, que às vezes a gente fica meio com medo de ser confundido. A gente às vezes não gosta de falar de dinheiro, porque podem pensar que é a mesma coisa. E da mesma forma tem muito crente que não gosta de ouvir, porque já foi muito ferido lá atrás, já ouviu muita coisa errada lá atrás. Então, esse é um assunto que assim, ele é meio delicado, mas a palavra de Deus fala sobre isso. É uma das áreas da nossa vida que tem que mudar, que muda quando nós entendemos o Evangelho. Portanto, nós precisamos conversar sobre dinheiro, sobre finanças na igreja. E é isso que nós vamos fazer. A partir do texto que nós lemos, de 2 Coríntios, capítulo 8, nós vemos aqui algumas características de alguém que experimentou a graça. O que Paulo vai nos mostrar aqui nesses 9 versículos são características,
são frutos visíveis do que acontece em um coração que conheceu o Evangelho, que entendeu a mensagem do Evangelho, entendeu a salvação pela graça e como ele foi transformado na área financeira. Então, nós vamos passar novamente pelo texto. Cada um desses versículos tem uma lição, um princípio, uma característica para o nosso ensino. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Em primeiro lugar, então, para uma pessoa que experimentou a graça, em primeiro lugar, contribuir é um privilégio. Veja comigo de novo o versículo 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Uma vez que nós entendemos a graça, uma vez que nós entendemos o Evangelho, contribuir passa a ser um privilégio. Irmãos, antes de nós entendermos a mensagem, antes de nós sermos salvos, antes do Evangelho nos alcançar, nós éramos donos do nosso próprio dinheiro. Nós éramos donos das nossas posses. Era nosso. É por isso que era tão difícil você ajudar alguém, porque aquilo é meu, eu construí aquilo, deu muito trabalho. Então, quando você era convidado ou incentivado a ofertar na vida de alguém, a abençoar alguém, é difícil. Por que é difícil? Porque é meu. Mas uma vez que nós somos salvos, nós entendemos que nós não somos mais donos de nada. Não é mais meu. A nossa compreensão do que Cristo fez por nós, quando nós entendemos onde nós estávamos, de onde Cristo nos tirou, para onde Ele nos transportou, o que surge no nosso coração é um sentimento de gratidão, de alegria tão grande, que tudo que brota do nosso coração é o desejo de entregar tudo a Ele. Não é isso que nós cantamos com frequência? Nós entregamos a nossa vida, nós entregamos tudo que somos, entregamos tudo que temos, tudo é dele. Porque nós entendemos o que Ele fez em nós e por nós. Portanto, tudo passa a ser do Senhor. Uma vez que o Evangelho nos alcançou, agora nós somos aqueles homens lá de Mateus capítulo 13, o homem que encontrou uma pérola de grande valor, ou um homem que encontrou um tesouro escondido no campo. Agora, nós abrimos mão de tudo, nós queremos é o Senhor. Nós entendemos que Ele é o nosso tesouro, Ele é o que realmente vale, Ele é o que realmente importa, Ele é o que tem valor, Ele é que traz sentido, Ele que traz significado. Portanto, a gente está disposto a abrir mão de tudo. Tudo é dele, tudo é para Ele, é para a glória dele, não é mais meu. E com relação àquilo que Ele nos dá, nós somos apenas mordomos, eu administro para Ele. Quer Ele me dê pouco, quer Ele me dê muito, é dele. Eu vou usar para o reino dele, eu vou usar para a glória dele. Esse é o sentimento que tem que haver no coração do cristão. É assim que o discípulo de Jesus enxerga a questão financeira. E é por isso que quando surge a oportunidade de você ofertar, de você abençoar um ministério, de você abençoar um irmão, de você contribuir com alguém, o sentimento que brota é um sentimento de privilégio, de alegria, de satisfação, porque eu entendo, meu irmão, que Deus está me dando a oportunidade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Veja que Paulo está escrevendo aos Coríntios, mas ele está falando, olha, a igreja da Macedônia está se destacando nesse aspecto, porque Deus deu a eles a graça de contribuir. Aqui, meus irmãos, o contexto é que estava acontecendo uma fome na região de Jerusalém, aquilo que foi profetizado pelo profeta Ágabo, lá em Atos 26, 27, depois você lê com calma. E Paulo, então, começa a fazer a recolher uma oferta entre todas as igrejas para abençoar os irmãos de Jerusalém. Então, o que Paulo está dizendo? Deus concedeu graça às igrejas da Macedônia para eles ajudarem Jerusalém. Irmãos, contribuir para o crente não é um peso, é um privilégio. Você poder contribuir com a sua igreja, você poder abençoar a vida do irmão, você poder ofertar para alguém que está passando necessidade, é uma graça que Deus te dá.
É um privilégio que Deus coloca nas suas mãos, de usar o recurso que é dele. Ele poderia ter abençoado essa pessoa sozinho, mas ele escolheu usar você para fazer a sua igreja caminhar, para fazer a sua igreja crescer, para fazer o irmão sair do aperto, para fazer o irmão superar um momento difícil. É graça, meus irmãos. É assim que nós precisamos enxergar. Deus nos concede graça para isso. É um privilégio, é uma oportunidade, é um presente que Deus nos dá. Martinho Lutero gostava de falar sobre as máscaras de Deus. Lutero dizia que Deus, ele continua cuidando, ele continua investindo e trabalhando na sua criação, na vida do seu povo, mas Deus, ele faz isso através de máscaras. Portanto, dizia Lutero, quando uma mãe está cuidando do seu bebê, está amamentando o seu bebê, é Deus que está cuidando daquele bebê, através da sua mãe. Quando um pai está ensinando o seu filho, está ensinando o filho no caminho a amar o Senhor, a conhecer o Senhor, é Deus que está cuidando daquela criança, através da figura do pai. Da mesma forma que é Deus quem nos sustenta, quem nos dá o alimento, é Deus quem cuida da nossa vida. Mas Ele não faz isso diretamente, não chega lá na sua casa um anjo com sacola de supermercado e coloca lá na sua geladeira. Deus faz isso quando Ele levanta alguém lá no campo para plantar, quando Ele usa alguém para colher, quando Ele usa alguém para transportar, até aquilo chegar na sua casa. É maneira como Deus cuida de mim e de você. É Deus que cuida da nossa segurança. Mas Ele usa as forças policiais. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Portanto, meus irmãos, Lutero dizia, Deus usa máscaras, Ele continua cuidando de nós, por isso nós somos gratos a Ele, por isso o crente dá sempre glória a Deus, agradece a Deus por todas as bênçãos que Deus faz, através das pessoas. Da mesma forma, Deus cuida do necessitado, através de mim, de você. Quando um irmão no nosso meio está passando uma necessidade, quando alguém está precisando de algo, Deus vai cuidar daquela pessoa, mas Ele vai fazer isso através dos meus recursos e dos seus recursos. Como que a nossa igreja é sustentada, como que uma igreja é mantida? É Deus que sustenta, mas Ele nos dá o privilégio de usar aquilo que Ele nos confiou, para que a igreja continue caminhando. Percebe a diferença, meus irmãos? É assim, é com esse olhar que nós precisamos enxergar a oportunidade de ofertar na igreja, de ofertar na vida do irmão. Meus irmãos, entenda isso. Se amanhã todo mundo que está aqui cismar e falar assim, eu não vou dar mais uma oferta na igreja, se todo mundo tomar essa decisão no mesmo dia, amanhã mesmo Deus vai levantar outra pessoa que vai vir e vai suprir as necessidades da igreja, porque é Deus que sustenta essa casa, é Deus que cuida de cada um de nós, mas o que nós precisamos recuperar é esse sentimento. Eu e você temos a oportunidade e o privilégio de ser parte daquilo que Deus está fazendo. Portanto, essa é a primeira característica. Para quem experimentou a graça, contribuir é um privilégio. É isso que tem que haver no nosso coração. Em segundo lugar, para quem experimentou a graça, a generosidade é um fruto. Veja comigo o versículo 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Irmãos, olha que interessante isso aqui. Na vida do cristão, a generosidade, ela não é obra, ela é fruto. Qual que é a diferença de fruto e obra? Obra é alguma coisa que é difícil de fazer. Obra dá trabalho, obra você tem que se esforçar. Por isso que Paulo vai falar que existem as obras da carne e os frutos do Espírito. O fruto ele aparece, o fruto ele brota. O fruto, a árvore não faz força para brotar. Ele surge. E na vida do crente, na vida de quem entendeu o Evangelho, na vida de quem foi alcançado pela graça, generosidade é fruto. Porque olha o que Paulo diz. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria, e em meio à extrema pobreza, houve rica
generosidade. Assim como a alegria, a generosidade é um fruto. Ela vai brotar independente da situação. Vai aparecer. Por isso que o texto está dizendo aqui, olha meus irmãos, no meio da mais severa tribulação, aquele povo estava passando uma luta terrível, mas eles transbordavam de alegria. É um fruto na vida do crente. Nós estamos alegres, por quê? Porque nós estamos em paz. Se o mar estiver agitado, se a tempestade estiver forte, o coração do crente está em paz, porque ele confia no Senhor. Por isso nós podemos nos alegrar, como Paulo fala em várias de suas cartas, alegrem-se sempre no Senhor. A alegria, ela é um fruto no coração do crente, quer você esteja passando por momentos difíceis, quer você esteja passando por momentos felizes, nós estamos em paz, nós estamos alegres, o nosso coração está alegre. Como diz um texto conhecido de todos nós, lá de Abacuque, no final do capítulo 3, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É um fruto. Ainda que as coisas estejam dando errado, eu me alegrarei no Senhor. É fruto do Espírito em nós. Da mesma forma aqui, o que Paulo está falando dos coríntios, que em meio à tribulação, eles estavam alegres, e no meio à extrema pobreza, eles foram ricamente generosos. Irmãos, na vida do crente, a generosidade, ela não é condicional. Porque a gente gosta de pôr condição, não é verdade? Ah, não, esse mês eu não vou poder ajudar o irmão não, porque eu estou financiando uns negócios aí, não vai dar. Ah, não, esse mês não, porque aconteceu umas coisas diferentes, e eu não vou conseguir ajudar, não vou conseguir ajudar ninguém, eu não vou poder fazer nada, porque não vai dar, esse mês não vai dar. A gente vai colocando um monte de condição, a gente vai colocando um monte de critérios para poder ajudar, mas o crente, ele transborda em generosidade, é natural. Generosidade, meus irmãos, não é privilégio do rico. Generosidade é privilégio do crente, é para o rico, é para o pobre, é para todo mundo. Aliás, é até mais comum a gente encontrar pobres generosos do que ricos generosos, não é verdade? É mais fácil você ver pessoas mais desprendidas, que têm poucos recursos, mas essa tem que ser a marca no coração do crente. Essa tem que ser a nossa característica. A generosidade no nosso meio, no nosso coração, ela tem que ser incondicional. Irmão, ajudar o outro tem que ser algo natural. Abençoar as vidas, investir nos ministérios, investir em obra missionária, investir onde Deus colocar na sua frente para você investir. Seja generoso, porque a generosidade no nosso meio, ela é um fruto, ela acontece naturalmente. Cada um aqui pode contribuir de acordo com o que Deus te deu, de acordo com as suas posses, de acordo com a sua realidade. Todos nós somos chamados a viver uma vida de generosidade. Esse é o segundo ponto. Terceiro lugar, para quem se encontrou com a graça, a contribuição é feita com liberalidade. Versículo 3. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Olha o que Paulo está falando da igreja da Macedônia. Aqueles irmãos deram tudo o que eles podiam, e em alguns casos até mais do que podiam dar. Por quê? Porque um cristão que entendeu o Evangelho, entendeu que ele é só mordomo, entendeu de onde ele estava, para onde Cristo o levou, ele contribui com liberalidade. Irmãos, um sinal de maturidade na fé, é quando o crente, ele para de perguntar assim, quanto que eu tenho que dar? E ele passa a se preocupar com o quanto que eu posso dar. Porque tem muita gente que só fica preocupado com a regra. Tem que dar 10%, não tem que dar 10%, tem que dar o dízimo, não tem que dar o dízimo. É uma obsessão com 10%, fica preocupado só com isso. Ah, mas o dízimo não fala nada no Novo Testamento, então não precisa dar o dízimo. E aí entram em debates intermináveis a respeito disso. Sabe por que no Novo Testamento não fala de dízimo? Porque não precisava. Porque eles eram generosos. Ninguém estava preocupado com isso.
Não era uma preocupação da igreja ficar estabelecendo metas. É engraçado que as pessoas que ficam preocupadas com o número, ninguém está preocupado para saber se pode dar mais. Pastor, não é 10% não, eu vou dar 20%. Nunca ouvi falar isso. Mas as pessoas que estão preocupadas com isso, elas querem dar menos, sempre menos. Mas, irmãos, o que nós precisamos entender, o que o Evangelho nos ensina, é que a fé cristã não é sobre 10%, é sobre 100%, é sobre dar tudo, é sobre usar tudo. Não é que você vai tirar todo o seu dinheiro e você vai dar tudo para a igreja. Não, não faça isso, mas você vai usar todo o seu dinheiro, todos os seus recursos, tudo que Deus colocou na sua mão, para o reino de Deus. Agora, como que você vai fazer isso, meu irmão? Isso é com você. Mas é para a glória de Deus. Se você encontrou a oportunidade de abençoar a sua igreja, de abençoar um irmão, de abençoar, ofertar na vida de alguém, de alguém que está passando uma luta, se aquilo é para a glória de Deus, é ali que você deve investir seu dinheiro. A igreja da Macedônia deu tudo o que podia. Não eram donos de nada. Não estavam preocupados com números, estavam preocupados com o quanto que nós podemos ajudar irmãos em necessidade. Esse é o coração do crente. Esse é o fruto da generosidade. Sem regras, sem preocupações, o propósito é um só, abençoar, servir. Como que eu posso servir? Como que eu posso ajudar? Esse deve ser o meu e o seu coração também. Esse foi o terceiro ponto. A contribuição, então, é feita com liberalidade. Em quarto lugar, quem se encontrou com a graça. Para quem se encontrou com a graça, a oferta, ela é voluntária e ela é espontânea. Olha o versículo 4. Eles nos suplicaram, no finalzinho do 3, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. É interessante isso aqui, né? Eles nos suplicaram, eles estavam sendo chatos, eles estavam insistindo, nós vamos participar, nós vamos ofertar. Meus irmãos, para quem não conhece a graça, para quem não foi alcançado pelo Evangelho, ofertar é um tormento. Ofertar é difícil, ofertar é trabalhoso. É por isso que em muitos lugares por aí, o pastor, na hora de recolher a oferta, ele tem quase que fazer malabarismo aqui na frente. Para tentar fazer as pessoas entenderem a importância de contribuir. Aí tem pastor que chora, né? Tem pastor que apela para o emocional. Tem pastor que faz ameaça, né? Se você não der. Tem pastor que faz promessa mirabolante. Se você der 1.000, você vai receber 1 milhão. Se você der 10 mil, você vai receber 1 bilhão. Por quê? Porque quando o coração não é alcançado pela graça, contribuir é um trabalho, é uma luta, é uma obra. Mas a igreja, lá na Macedônia, não era assim. Eles nos suplicaram insistentemente. Paulo, nós vamos participar. Não nos deixa de fora. A gente vai ajudar esse povo. Ninguém vai me impedir de dar a minha oferta. Era voluntário, era espontâneo. Isso aconteceu também no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 36, não precisa abrir. E disseram a Moisés, o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita essa proclamação em todo o acampamento. Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais do que o suficiente para realizar toda a obra. Imagina isso, irmãos. Imagina, a gente chegar aqui na frente um dia e falar assim, gente, para de ofertar, nós não estamos conseguindo gastar o dinheiro. A gente não tem mais lugar nenhum, já investimos em tudo. Liberalidade, de forma espontânea, de forma voluntária. Eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu posso contribuir, Deus me deu. E tudo que eu tenho é dele, tudo que eu tenho é para ele, é para o reino dele, então eu vou ajudar o ministério, eu vou ajudar o irmão, eu vou abençoar a vida de alguém, eu vou investir na vida de alguém, não sei o que Deus vai colocar no seu caminho, mas nós precisamos ter esse coração. A ajuda, meus irmãos, a oferta, seja para o ministério, seja na vida do irmão, seja onde Deus colocar na sua frente para ajudar.
não deve ser algo que sempre parte do púlpito, não deve ser algo que sempre é incentivado daqui. Não, tem que ser espontâneo. Veja que aqui no texto, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Aqueles irmãos, eles queriam, eles tinham iniciativa, era algo que partiu deles, eles querem contribuir. Por quê? Porque ficaram sabendo de uma necessidade. Tiveram a iniciativa de ajudar, de servir, de abençoar com os recursos que Deus colocou na vida deles. Portanto, deve ser algo voluntário, deve ser algo espontâneo, deve ser algo que todos nós queremos fazer, deve ser um estilo de vida que todos nós buscamos viver. Esse foi o quarto ponto, voluntária e espontaneamente. Em quinto lugar, para quem experimentou a graça, a generosidade é uma consequência da consagração. Olha comigo de novo o verso 5. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Entregaram-se primeiramente ao Senhor, e depois a nós. Meus irmãos, existe uma relação muito próxima. A pastora Cristina falou um pouquinho disso aqui nas ofertas. Existe uma relação muito próxima entre a nossa espiritualidade, entre a nossa caminhada cristã e a maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro. O dinheiro, como nenhuma outra coisa na nossa vida, ele reflete o que está dentro do nosso coração. A maneira como nós usamos o dinheiro fala muito sobre o nosso coração, mais do que qualquer outra coisa. Por isso que Jesus disse, vocês não podem servir a dois senhores. A dois senhores. Tamanho é a força que o dinheiro pode ter num coração que deposita nele a sua confiança, a sua esperança, a sua segurança. Portanto, a maneira como nós usamos o nosso dinheiro, ele vai mostrar o que está lá dentro. É por isso que a Bíblia fala tanto de dinheiro. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de céu, fala mais de dinheiro do que de inferno. Porque o dinheiro, ele reflete, o dinheiro, ele mostra o que de fato você crê. A maneira como você usa o seu dinheiro mostra onde está a sua confiança. Se você é uma pessoa, meus irmãos, que quando o assunto é ofertar na igreja, ofertar para o irmão, abençoar a vida de alguém, se o assunto dar dinheiro é algo que dói, provavelmente você ainda está depositando no dinheiro a sua confiança. A maneira como você lida com aquilo que você construiu, aquilo que você tem, mostra se você confia que é Deus que sustenta você, ou se você confia que é a sua conta bancária que sustenta você. O dinheiro reflete, ele mostra, a maneira como nós usamos o dinheiro mostra. Se nós de fato confiamos que Deus nos dá o sustento, eu não tenho problema nenhum em ser generoso. É por isso que muitas vezes as pessoas mais humildes são as mais generosas. Jesus falou, conversando lá com o jovem rico, ele falou assim, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque quanto mais dinheiro a pessoa tem, ela tem mais lugar para segurar. Ela tem mais essa tendência de se agarrar, de confiar, de não confiar no Senhor, de confiar no tanto que ela construiu. Porque o dinheiro reflete. Aonde você investe o seu dinheiro, mostra o que você realmente valoriza. O que é realmente importante para você é onde você gasta o seu dinheiro. O dinheiro mostra, o dinheiro reflete. Tem muita gente que, para muita gente, dar dinheiro na igreja é um absurdo. O pastor fica falando de dinheiro. Fica pedindo dinheiro. 10%, o que é isso? Mas gasta por mês muito mais do que 10% com um time de futebol. E acha lindo. Quando você vai pegar lá a fatura do cartão, só tem gasto com bobagem, só tem gasto com o que não precisa, só tem gasto com coisa inútil. Mas na igreja? Não, que absurdo. Vou abençoar a vida do irmão. Não, o irmão está na luta dele. Porque o dinheiro, ele mostra o que nós valorizamos, o que é importante.
onde está o nosso coração, onde está a nossa confiança. Irmãos, essa relação é tão próxima. Essa relação entre o dinheiro e a nossa caminhada, que provavelmente, vamos analisar aqui o nosso coração. Você não vai analisar o coração do irmão, amém? Você vai analisar o seu, porque a Bíblia é isso, né? É o que nós temos visto, a Bíblia é um espelho. O espelho você olha para você. Tem gente que olha no espelho assim de lado, né? Olha lá o irmão. Isso aqui é para ele. Não, o espelho é para você se enxergar. Então, sonde aí o seu coração. Se você é alguém que entrega de oferta, qualquer tipo de oferta, eu estou falando de ministério, estou falando de abençoar alguém, qualquer tipo de oferta. Se você é alguém que oferta apenas o que sobra, apenas a sobra da sobra, o restinho, quando sobra, provavelmente você também faz isso com o seu tempo para Deus. Se você é alguém que deixa lá, se sobrar alguma coisa, depois de fazer tudo que eu quero, eu vou lá e dou uma oferta do que sobrou. Provavelmente, você é uma pessoa que só ora e só lê a Bíblia, se der tempo, depois de fazer tudo aquilo que você quer fazer. Lá no finalzinho do dia. Tudo vem primeiro. É o restinho, porque o dinheiro reflete. Da mesma forma, se você é esse alguém que dá só o que sobra, o restinho, provavelmente também você é uma pessoa que só usa a sua energia para o reino, só usa aquilo que sobra. Só vem para a igreja quando não tem mais nada para fazer, não se envolve com nada. Tudo vem primeiro. Qualquer motivo é motivo para não vir ao culto. Ah não, hoje de manhã foi a final do campeonato de jiu-jitsu da avó do meu vizinho. Não dá para ir para a igreja. Tem um compromisso. Tem gente que qualquer evento, qualquer acontecimento, por mais bizarro, por mais aleatório que seja, não dá para ir. Tem um compromisso no horário. Porque se nós não tratamos com prioridade o reino de Deus, a casa de Deus, isso vai se refletir na maneira como nós investimos nosso dinheiro. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos dar as primícias. Porque quando você dá, o real que você dá no começo do mês é o mesmo real que você der no final do mês, mas a Bíblia diz para você dar a primícia, porque você vai trabalhando o seu coração, você vai moldando o seu coração, entendendo que aquilo é mais importante, aquilo é prioridade. Por isso nós fazemos isso como primícia. Porque o coração reflete. E é isso que estava acontecendo lá em Macedônia. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor. Uma vez que você se entrega para Ele, uma vez que você deu tudo para Ele, a generosidade vai ser uma consequência. Ela vai refletir a sua entrega. Se você de fato se entregou a Ele, se você de fato entregou o seu coração ao Senhor, se de fato você entregou a sua vida, e o seu dinheiro está dentro da sua vida, você vai ter facilidade em ser generoso. Você vai ter facilidade em abençoar as pessoas. Você vai ter facilidade em compartilhar o que você tem com o outro. Porque você se entregou ao Senhor. Você é dele agora. O seu coração agora é outro. A sua maneira de ver o dinheiro é outra. Você entendeu a graça. Você pode fazer como os irmãos da Macedônia, que se entregaram primeiro ao Senhor. E você pode se entregar também aos irmãos, inclusive financeiramente. Você pode entregar o seu tempo, você pode entregar as suas preocupações, você pode entregar a sua energia, você pode se envolver na vida de alguém, você pode se entregue para a sua igreja, para os seus irmãos, para a sua família na fé, inclusive financeiramente. Sexto lugar, para quem experimentou a graça, a contribuição é feita sem esperar nada em troca. A sexta marca, a sexta característica de alguém que entendeu o Evangelho é que ele oferta sem esperar nada em troca. Olha o versículo 6. Assim,
recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também complete esse ato de graça da parte de vocês. Irmãos, ofertar é ato de graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é você fazer algo por alguém que aquela pessoa nem merece. Graça é você fazer sem esperar nada em troca. Senão não seria graça, seria empréstimo. Mas Paulo está dizendo aqui que quando nós participamos, quando nós ofertamos, nós fazemos isso como um ato de graça. Como é que Jesus nos salvou? Jesus nos salvou de graça. Jesus não colocou condições para você ser salvo. Jesus não colocou quando, Ele não colocou se, Ele não colocou se você melhorar, se você fizer isso. Não! Jesus te salvou e pronto. Ele te salvou, Jesus nos alcançou quando nós ainda éramos inimigos, nós estávamos no pecado, foi ali que Ele nos salvou, foi de graça, não tem que fazer mais nada, Ele pagou o preço por você. Ele não te salvou se, porque naquela cruz Ele disse, está pago, está consumado, já está feito, e nada que você fizer vai mudar isso, Ele pagou por você, e é assim que nós precisamos enxergar a oferta, a contribuição, a generosidade, como um ato de graça, algo que não espera nada em troca. É verdade, irmãos, Paulo vai falar isso no capítulo seguinte, Deus se alegra com a nossa generosidade, Deus tem prazer em abençoar, como Paulo vai dizer, Ele dá a semente ao que semeia. Deus tem prazer em abençoar. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Quando nós ofertamos, é um ato de graça. Se Deus vai me abençoar, se Deus vai me dar mais, se Deus vai me retribuir, isso é com Ele, isso é outra coisa. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou usar com mordomia os bens que Ele me deu. Na certeza de que Deus vai suprir as minhas necessidades. Ele é o meu pastor, nada vai me faltar. Ele vai cuidar de mim, Ele vai me manter, Ele vai me sustentar. Eu não dou para Ele me manter, porque Ele vai me manter. Ele vai cuidar de mim. Independente do volume da sua oferta. Mas é claro, irmãos, a pastora Cristina também falou isso muito bem, tem que haver um senso de responsabilidade. Deus espera de nós que a gente entenda que contribuir é um privilégio, que contribuir é a maneira como Deus estabeleceu que Ele abençoaria o povo, abençoaria a igreja, sustentaria o ministério. A gente não pode pensar assim, então não vai mudar nada, Deus vai me sustentar da mesma forma? Vai te sustentar, porque Ele é fiel, Ele vai cuidar de você, mas Ele quer despertar em nós essa certeza de que para nós estar aqui, manter uma igreja, ajudar a vida do irmão, abençoar o irmão, é um privilégio, é uma graça, é um presente que Ele nos dá. Por isso a sexta característica daquele que encontrou com a graça é essa, Ele dá, sem esperar nada em troca. Sétimo lugar, para quem experimentou a graça, a generosidade demonstra um crescimento saudável na fé. A generosidade demonstra um crescimento saudável na fé. Verso 7, todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. O que é uma igreja saudável? Uma igreja saudável é uma igreja que cresce constantemente em todas as áreas. Se você tem uma igreja que só cresce em uma área, essa igreja não é uma igreja saudável. A igreja ela tem que crescer em todas as suas áreas. Então, se você tem uma igreja que tem um ensino muito forte, mas não tem um discipulado forte, essa igreja não está saudável. Da mesma forma que se você tem uma igreja que investe muito em discipulado, mas não tem um ensino consistente, também não está sendo uma igreja saudável. A saúde da igreja está no crescimento de todas as áreas, crescendo juntas.
Irmãos, o que nós precisamos entender é isso. A generosidade faz parte da vida cristã, faz parte do que é ser igreja. A generosidade não é assim um pedacinho menor da vida da igreja, não. Veja o que Paulo está dizendo. Assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós, Paulo está falando de tudo aquilo que uma igreja saudável tem que ter. Mas ele diz, destaquem-se também na área da generosidade, porque uma igreja saudável, crentes saudáveis, são crentes completos, que crescem em todas as áreas, e a generosidade faz parte da vida cristã. Não é um pedacinho menor, um pedacinho sem importância, não, é a vida cristã. Portanto, a gente precisa crescer nessa área também. Por isso a gente precisa falar disso no púlpito, por isso a gente precisa conversar sobre isso entre nós, e por isso nós precisamos ter planos de crescer na área da generosidade. A gente não faz planos para crescer em outras áreas? Provavelmente você, na virada do ano, você pensou assim, esse ano eu vou fazer um curso, esse ano eu vou ler mais livros do que eu li ano passado. A gente quer crescer, a gente quer melhorar. Esse ano eu vou me envolver mais no ministério. A gente quer que todas as áreas a gente tenha um crescimento. Então Paulo está dizendo para nós aqui, cresça também nessa área. Faça um projeto de que esse ano você vai ser mais generoso. Esse ano você vai ofertar mais e melhor do que você fez ano passado. Você vai abençoar mais gente do que você fez no ano passado. A generosidade é a vida da igreja. Uma igreja saudável é uma igreja forte na palavra, forte na fé, forte no cuidado, forte no discipulado, forte na ação social, forte na generosidade também. Esse é o nosso 7º ponto. Uma generosidade demonstra um crescimento saudável na fé. 8º e penúltimo lugar. A generosidade mostra ao mundo que somos verdadeiros discípulos de Jesus. Versículo 8 novamente. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. A generosidade, ela mostra ao mundo que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. Olha que interessante isso, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, olha, eu estou falando para vocês serem generosos. Paulo está escrevendo aos Coríntios. Eu estou mostrando para vocês o exemplo da Macedônia. Eu não estou dando um mandamento para vocês, Paulo disse. Eu não estou dando uma ordem. Eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Eu quero verificar o quanto que esse amor é verdadeiro. Irmãos, na Bíblia, amor não é só um sentimento. Amor não é só algo que você tem lá dentro do coração. Para a Bíblia, amor é atitude, é ação, é o que você faz. Por isso Jesus falou assim, ame os seus inimigos. Não é para você assim morrer de amores por ele, eu amo os meus inimigos. Não, é ação, tem ações de amor. Sirva os seus inimigos, abençoe os seus inimigos, faça por ele algo amoroso. Amar é isso na palavra de Deus. João vai escrever lá em uma de suas cartas, ele fala assim, que o amor seja sem fingimento. Amemos de verdade, amemos de fato uns aos outros. E o que Jesus falou sobre isso? Não precisa abrir, está lá em João capítulo 13, verso 35. Jesus disse assim, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O que Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios? Ele está dizendo, eu quero ver se de fato vocês amam os irmãos lá de Jerusalém, porque vocês dizem amar os irmãos, agora eu quero ver a sinceridade desse amor, porque é esse amor que nós temos uns pelos outros, é que mostra para o mundo que nós somos discípulos de Jesus. Irmãos, o nosso relacionamento, a maneira como nós nos relacionamos, mostra ao mundo que nós somos diferentes, que a graça nos alcançou. É por isso que eu comecei a mensagem falando sobre a graça, porque quando nós entendemos a mensagem da graça, isso vai refletir, isso vai aparecer, e a nossa maneira de relacionar uns com os outros, o amor que temos uns pelos outros, choca o mundo lá fora. E mostra que dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro do coração daquele povo, aconteceu alguma coisa.
porque eles não são iguais a nós, eles não fazem igual a nós. A maneira como nós cuidamos uns dos outros choca as pessoas lá fora. Porque lá fora, meus irmãos, e nós éramos assim antes da graça nos alcançar. Antes da nossa conversão, e as pessoas que estão lá fora hoje, os relacionamentos são baseados naquilo que eu posso ganhar. Antes nós nos aproximávamos do outro com esse pensamento: o que eu vou ganhar me aproximando daquele irmão? Mas agora, entre nós nos aproximamos do irmão e pensamos assim: como que eu posso servir a esse irmão? Como que eu posso ser bênção na vida do irmão? E isso é revolucionário. Os nossos relacionamentos são diferentes. As pessoas lá fora entram aqui dentro, elas não entendem como que nós nos tratamos de forma diferente. Paulo fala isso escrevendo a primeira carta aos Timóteos, capítulo 5. Ele fala do cuidado com os mais velhos, ele fala do cuidado com as irmãs mais velhas, tratar como pai, tratar como mãe. Os homens tratem uns aos outros como irmãos. As mulheres, como um homem trata uma mulher dentro da igreja, Paulo fala lá, 1 Timóteo capítulo 5, trate as mulheres como irmãs, com toda pureza. Irmãos, quando as pessoas do mundo entram aqui e veem o nosso relacionamento, a maneira como nós cuidamos uns dos outros, eles falam: o que aconteceu com vocês? Vocês são diferentes, vocês não têm interesse, vocês se respeitam. Porque quando nós amamos uns aos outros, nós deixamos claro para o mundo que nós somos discípulos dele. Nós refletimos a caminhada dele. Nós mostramos que algo aconteceu no nosso coração. E a maneira como nós gastamos nosso dinheiro também. Você pegar um dinheiro e ofertar na vida do irmão, por quê? As pessoas não vão entender. Guarda para você. Vai viajar, vai gastar com os seus interesses, vai fazer suas coisas, você vai dar esse dinheiro porque ele vai te devolver um dia. É assim que as pessoas pensam. Mas nós refletimos que somos discípulos, amando uns aos outros, entregando uns aos outros a nossa consideração, o nosso serviço, a nossa vida, inclusive os nossos recursos. A generosidade mostra ao mundo que nós somos discípulos de Jesus. E, em último lugar, para quem experimentou a graça, ser generoso é seguir o exemplo de Jesus. Irmãos, se nós experimentamos a graça, se o Evangelho nos alcançou, o Espírito Santo começou um trabalho em nós, de nos fazer parecidos com Jesus. E ser generoso é ser parecido com Jesus. O último ponto que Paulo vai falar aqui está no versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Se nós estamos sendo trabalhados para sermos mais parecidos com Ele, necessariamente nós nos tornaremos pessoas generosas. Porque, irmãos, Jesus não se entregou a nós com restrições. Jesus não deu 10% do seu sangue. Jesus não deixou 10% da sua riqueza. Ele deixou tudo. Lá na glória, riqueza infinita, riqueza verdadeira, Ele deixou tudo e veio morrer numa cruz, como um bandido, humilhado. Ele deixou tudo, para quê? Para enriquecer a mim e a você. Para que hoje nós tivéssemos uma herança com os santos na luz. Para que hoje nós tivéssemos uma herança que nós nem conseguimos imaginar, que a nossa cabeça não consegue nem pensar. Será que eu e você não podemos fazer o mesmo uns pelos outros? Será que é tão difícil assim, vendo o exemplo dele, vendo o que ele fez? Será que eu não posso abrir mão do que eu tenho pelo meu irmão? Sabe, irmãos, quando nós entregamos para o outro, abençoamos o irmão com aquilo que sobra,
Qualquer um lá fora faz isso. Qualquer um lá fora faz isso. Mas quando você parte do seu pão com o irmão, quando você compartilha da sua vida, daquilo que você tem, a igreja em Atos fazia isso, ninguém considerava como seu coisa alguma, mas eles estavam interessados no irmão, eles partilhavam, não a sobra, eles partilhavam o que eles tinham, para enriquecer outros, porque foi isso que Cristo fez por nós. Ele abriu mão. Ele deixou a riqueza e assumiu a extrema pobreza num amor sacrificial. E é assim que nós devemos amar uns aos outros também, partindo do nosso pão, partindo do que nós temos, compartilhando o que nós temos, porque é pequeno demais perto daquilo que Ele fez por nós. Esses são, meus irmãos, 9 princípios que nós aprendemos aqui, nessa curta passagem. Paulo nos ensinando a respeito da generosidade. Para a gente encerrar, eu queria deixar uma única reflexão para o nosso coração, para nós pensarmos, quando nós meditarmos nesses assuntos. A reflexão é a seguinte, guarde isso no seu coração. Generosidade não tem a ver com dinheiro. Generosidade tem a ver com coração. Generosidade não é o que você faz, é quem você é. Se você é alguém que foi alcançado pelo Evangelho, se você é alguém que foi enriquecido pela pobreza de Cristo, se você foi enriquecido porque Cristo deixou a sua riqueza por você, essas 9 características têm que fazer parte da sua vida. Se você é um discípulo de Jesus, se você entendeu o Evangelho, essas 9 características da igreja da Macedônia, elas têm que fazer parte da minha história e da sua também. E é isso que o Espírito Santo vai fazendo através de nós. Mas lembre-se, só um cristão verdadeiro consegue viver assim. Só quem foi alcançado pela graça, só quem entendeu o Evangelho, só quem foi salvo pela graça do Senhor consegue viver essa vida, porque só Ele consegue viver esse desapego, só Ele consegue viver livre dessa escravidão do dinheiro. Só o cristão que encontrou o tesouro verdadeiro, a riqueza verdadeira, consegue colocar tudo nas mãos do Senhor, tudo em benefício do reino e tudo para servir o próximo também. Se Jesus fez isso por mim e por você, nós não temos motivo para não fazer isso uns pelos outros. Que Deus nos dê essa graça de sermos uma igreja forte na palavra, forte no discipulado, forte na ação social, forte no cuidado, forte no amor e forte também na generosidade.